vez que eu tenho o prazer de falar com vocês, e eu tenho feito uma reflexão. Eu sempre falo, né, não sou pastor, sou professor, né? Então, atenção à aula, né? De repente pinta até uma tarefa aí no meio do caminho, né? E eu tenho feito então uma reflexão sobre igreja e reino. Por quê? Porque Jesus falou muito pouco sobre igreja, quase nada. Para não dizer por nada, ele falou 2 vezes, 3 vezes, em 2 situações. E falou muito sobre o reino de Deus. Então, nós temos que entender o que é igreja e o que é reino. Como nós estamos fartos de saber o que é igreja, porque em cada esquina tem uma, né? De todas as cores, tipos, etc, etc. Eu fiz um exercício com vocês de voltarmos à fonte, à origem, ao Cristo, quando ele ainda falava da igreja no futuro. Para a gente tentar pegar ali na boca de Jesus, né? Entre a boca de Jesus e a orelha do Pedro, né? A orelha da primeira audiência, esse sentido, para ver se a gente recupera algo, né? Para a nossa própria cura, para nosso próprio desenvolvimento humano, né? E ele fala também do reino. E a igreja, de certa forma, engoliu o reino, né? Ela chutou o reino para o escanteio e tomou o lugar do reino. Então, no segundo encontro, a gente fez uma recuperação da palavra reino. Meu objetivo hoje com vocês é bem simples, porém profundo. Eu não prometo terminá-lo hoje, né? Mas eu vou lançar aqui algumas provocações, algumas bombas, né? Para que a gente resolva. É que Jesus Cristo fala de um reino que está chegando. Mas quando esse reino estava chegando, outros reinos existiam. Jesus não veio inventar o reino. Ele falou, o reino de Deus é chegado. Mas quando o reino de Deus chegou, havia outros reinos, diversos reinos. Inclusive um super reino, que era o reino do César. Então o espaço político, o espaço governamental, o espaço da realeza estava muito bem ocupado por um super rei, né? Um rei tão importante que era cultuado como uma divindade. Então Jesus não chegou assim no deserto dizendo, aqui é um bom lugar para instalar um reino, né? Eu vou botar o meu aqui. Não. Ele chegou no meio, né? No meio da cidadania, no meio dos governos, dos povos, das legiões, dos soldados da vida, e falou, é chegado o reino de Deus. Prestem atenção, comecem a olhar, entendam, olha o que eu estou fazendo, porque é chegado um novo reino. Numa dada altura, lá no final do seu ministério público, né? Ministério público, confronta com esse império que já existia. Então o reino de Deus tromba com o reino que já existia. E o troço foi feio, né? Deu ruim, porque Jesus... Né? Mas nesse confronto, a acusação é que Jesus é um rei. Pode ser rei num lugar em que já tem um rei, né? O rei nunca tem 2 reis, reino, né? Nunca tem 2 reis, é um só, meu. Então aqui já está ocupado, cai fora, né? E foi isso que fizeram com Jesus. E Jesus fala algo que é o que eu quero meditar com vocês aqui, está lá em João 18, fazer o que eu quiser. E Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. E aí tem uma baita confusão. O meu reino não é deste mundo. Esta frase que está lá em João 18:36, de Jesus para Pilatos, nos permite deduzir algumas coisas. Primeiro, Jesus tem um reino. Ele fala, o meu reino, então ele tem um reino. Ele fala que o reino dele não é deste mundo. Significa dizer que há reinos neste mundo. Há reinos aqui neste mundo. Mas o meu não é deste mundo. Está estabelecendo um radical contraste entre os reinos do mundo e o reino de Deus.
E nós caímos numa cilada talvez histórica, né, filosófica, de achar que Jesus está dizendo o seguinte: aqui no mundo onde os humanos vivem, tem o reino dos humanos. Mas eu sou de outro mundo e o meu reino está em outro mundo, né? E então nós inventamos essa heresia de que os assuntos particulares das pessoas, o mundo onde nós vivemos, o mundo onde nós trabalhamos, respiramos, comemos, produzimos, compramos, vendemos, plantamos, destruímos, sujamos, esse mundo não diz respeito a nada de Jesus, porque meu reino não é deste mundo, né? Então a nossa tarefa hoje será entender o que são os reinos do mundo e como é que tu, você, eu, nós nos encaixamos nesse reino do mundo e como esses reinos do mundo nos tocam. Qual é a nossa relação com esse estado de coisas? E o que é exatamente que Jesus Cristo veio trazer? Se é que você acredita que ele veio trazer, né? Porque talvez você pense que o reino dele está lá da lua para cima, né? Ele não é desse mundo, então deve ser do outro mundo, né? Então é lá da lua para cima, não tem nada a ver com esse mundo. Essa é a nossa tarefa hoje. Nós precisamos entender. Nós precisamos colocar em pratos limpos, em termos bem concretos, assim, que a gente possa quase tocar, dizer, aqui está a minha participação no reino do mundo, né? E depois de entender isso, entender então o outro reino, o reino de Deus. Por quê? Porque os crentes acham, nós, né? Quando eu falo crente, estou falando nós, né? Mas corre no nosso meio que o reino de Deus é espiritual, então diz respeito apenas à igreja, ao culto, ao violão do músico, né? A isso aqui, né? As coisas de Deus, o coral, a orquestra, o evangelismo, a célula, né? Essas coisas que dizem respeito à igreja. Ou então é no nosso coração, né? Quantas pessoas já falaram para mim, não, o reino de Deus está no coração, é invisível, está dentro aqui, né? Então aqui no meu coração Deus reina, mas eu não vivo no céu, né? Eu vivo aqui, eu tenho que sair segunda-feira, trabalhar, viver, etc. Então eles até falam em duas cidadanias, né? Eu sou cidadão do reino dos céus, mas isso é para o futuro, né? Guarda aí. É que nem o presente do Natal das crianças, né? Calma, tem que abrir, espera passar o dia do Natal, não sei o quê, né? Então a nossa salvação também parece que é um negócio meio assim, né? Espera morrer, meu filho, espera morrer, depois que morrer, aí você vai herdar o reino de Deus. Nós precisamos resolver isso, sob pena de vivermos uma situação completamente desconectada do mundo. Então essa é a nossa tarefa. Entenderam o problema? Já dei a primeira tarefa, né? Anotaram aí, né? E quem sabe eu faço uma prova no final. Manias de professor. Bom, essa é a nossa tarefa. Entender o reino do mundo, o reino nosso onde nós vivemos e entender o reino de Deus. E depois entender qual é nosso papel nisso tudo aí. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o reino do mundo, o reino onde nós vivemos. O que é um reino? O que é um reino? Vamos pensar um pouquinho aí o que é um reino. Nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada, né? Vamos retomar um pouco disso. O que é um reino? Um reino, quando eu falo reino, eu estou falando de uma sociedade, porque tem que ter gente lá, né? O rei vai mandar sobre quem, né? Tem que ter gente lá. Tem que ter um lugar, né? Porque esse reino ocupa um determinado espaço, a um ponto que você fala, aqui é o meu reino, cara, tu fica para lá, né? É como se fosse aquela divisão de terras, né? Aqui é minha fazenda, tu é da cerca para lá. Então tem que ter um lugar, tem que ter pessoas, tem que ter como comer, tem que ter como viver nesse lugar. Ninguém vai reinar no deserto, né? No Polo Norte lá não tem reino, né? Não, tem que ter um lugar. Essas pessoas têm necessidades, elas têm que se organizar nesse lugar, elas têm que ter de onde comer, de onde beber,
onde criar seus animais, elas têm que ter onde viver. Se não houver um modo de viver, elas não conseguem ficar. Então, um reino é uma realidade social, né, de diversas pessoas vivendo juntas, com interesses comuns, mas tem uma nota aí importante. Porque a gente só pode falar de reino se houver um reino. Significa que um manda e o resto obedece. O simples fato de falarmos de reino já significa que a ordem das coisas é estabelecida sobre uma mentira. A mentira de que o rei é um só. Não tem um conselho de reis, é um só. Um cara que manda. Ele é igual a nós, come feijão que nem nós, vai no banheiro que nem nós, mas, de alguma forma, nós o elevamos lá para cima e transformamos esse cara numa pessoa superior. Né? Exato, é o intocável, é o direito divino, é Deus que quer assim e tal. Isto é um reino. Se Jesus tivesse vindo hoje, eu acho, pode discordar de mim, né? Mas eu acho que ele falaria assim, é chegada a República de Deus, né? Porque não existem mais reinos, e os que existem, né, irmão? Você falou na aula passada, os que existem são apenas da Margaret, como é que é, da Elizabeth, né? Que já está com 200 e tantos anos, né? 200 e tantos anos, né? Uns 300 e tantos anos, né? Ninguém sabe exatamente a idade dela e tal. Esse tipo de reino aí, que é um reino assim meio que cultural, né? Ficou aí como uma peça de museu, né? Parece que no passado só tinha reis, né? Ficou aí, é bonito, desfila com aqueles cavalos, aqueles guardinhas e tal, né? Mas quem sabe se Jesus tivesse vindo hoje, ele falaria assim, é chegada a República de Deus. Aí você pensou, peraí, eu estou na República Federativa do Brasil, ou então na República do Paraguai, República Argentina, República, né, Estados Unidos da América, né, República, né, República Francesa, República. E Jesus está dizendo, então, é chegada uma nova ordem de coisas. Eu estou fazendo esse jogo de linguagem, porque se eu falar reino, a gente joga assim meio que para o abstrato, né, reino. Não tem a ver com reino, né? Reino é uma coisa fictícia, uma coisa da historinha, né? Não tem nada a ver comigo, né? Apesar de que o Brasil já foi um império, né? E já teve rei, né? Essa coisa maluca da nossa história, né? O Brasil já teve rei, né? Chamado império, e o rei chamado imperador, né? Já tivemos esse troço, né? Mas eu e você não vivemos num reino, vivemos numa república. E esta república representa a maneira como nós nos organizamos. Qual a diferença entre reino e república? Reino é uma monarquia, o resto obedece. Tudo é desse um, tudo é para ele. Tudo que o reino produz é dele, é para ele, os impostos, ele tem direito a ser rico, ele tem direito ao ouro, ele tem direito a tudo de bom e de melhor, né? O povo fica com o resto e agradece a Deus por ele dar o resto lá para ele comer. Porque Deus quer assim. Todo rei se ancorava na vontade dos deuses, né? Isso em si já é uma mentira. É uma mentira. Porque nós somos todos iguais, né? Mas a realeza é uma mentira. Ele é arquitetado, construído em cima de uma mentira. Aquele cara pode ser rico, poderoso, glorioso, morar numa casa que cabe 200 famílias por causa de uma mentira. De que Deus quer assim. Os deuses querem os filhos para o rei, guerrear as guerras do rei, ser servo do rei, etc, etc. Não reclame, trabalhe. Foi inevitável lembrar disso, né? Não reclame, trabalhe. É muito recente no Brasil isso, né? A república significa uma coisa muito diferente. A república significa o governo do povo, do público. A res pública. Pública é a palavra latina para popolo, né? Povo, popular. É o povo que governa esse país. E como é que ele o faz?
Ele o faz elegendo representantes que fazem as leis que vão governar esse país. Estas leis é que estabelecem a transição de governo, né? Estas leis que regulam toda a ordem social do país, que regula a economia, saúde para todos, escola para todos, moradia para todos, são as leis que os representantes do povo fizeram. Às vezes eu pergunto na minha sala de aula, né? Quem manda no Brasil? Qual é a autoridade máxima do Brasil? É muito comum as pessoas citarem o nome do presidente, né? Eu não vou citar para manter o nível, né? Mas é muito comum citarem o presidente. Errado! A autoridade máxima do país é a Constituição Federal, né, irmãos do direito, né? A Constituição Federal de 88. Essa é a autoridade máxima. Então, qual é a diferença entre um reino e uma república? É que no reino o rei manda, decide, julga, etc, etc, ele decide tudo, né? E em troca ele protege aquele povo, etc, ele presta alguns benefícios, né, para aquele povo concordar. E na república é o povo que governa, de modo a produzir o maior benefício para todos. E aí está outra mentira. Portanto, nós também vivemos uma mentira. Mentira. A Constituição é falsa, os governos são falsos, as instituições são falsas, elas têm seus objetivos legais, mas elas não os cumprem, e os cidadãos não têm como fazer que esse sistema funcione. Bom, se Jesus então falou lá na Galileia, é chegado o reino de Deus, havia um reino lá, que funcionava do modo como eu falei aqui. O César era Deus, o César era divino. Tudo que os países produziam era levado para Roma. Estou dando aula nos domingos sobre isso, mostrando como Roma montava em cima daqueles povos e sangrava aqueles povos, de modo que ela enriquecia cada vez mais e ela gerava cada vez mais pobreza naquele povo, de modo que aquele povo não tinha alternativa a não ser agradecer a César por dominá-los. Essa era a ideia. Nós não vivemos num reino. Eu disse para vocês que Jesus poderia chegar aqui hoje e dizer: vocês prestaram atenção, né? Abre os olhos do meu coração, né? Vocês estão vendo que tem uma nova república? Nós estamos na República Federativa do Brasil, né? Sou brasileiro, cidadão brasileiro aqui, né? Mas vocês sacaram, vocês viram, né? Seus olhos foram abertos, vocês prestaram atenção que dentro dessa república falsa, fake, que mata seus próprios filhos, que causa morte, pobreza, e que está matando, né? A mãe que, como é que ele fala lá o hino nacional? A mãe gentil que mata, né? Os filhos dessa terra, né? Lá fala que os filhos da terra, não sei o que, da mãe gentil, né? Mãe gentil, caramba, né? Uma madrasta daquelas de história, da Cinderela, né? Mata os seus filhos. É só olhar as nossas sociedades de alto a baixo, essa república falsa. Jesus está dizendo então: meu reino não é deste mundo. Significa dizer que este mundo tem um modo de se organizar, ele tem que ser falso para poder produzir privilégios de um lado e morte do outro. Ele tem que estabelecer isso, ele é calcado numa mentira. Nós mudamos para a república, tudo bem, nós não somos um rei, né? Graças a Deus, não somos um rei, somos uma república, votamos, né? Na urna eletrônica, né? De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, elegemos, né? Os vereadores, deputados, está todo mundo aí, está tudo funcionando certinho, né? Mas essa república é falsa. Ela não atinge os objetivos dos seus filhos, das pessoas da comunidade que vivem ali. E agora então eu cheguei a você. Você, se estivesse vivendo na época de Jesus, seria um cidadão daquele reino lá. E Jesus estaria dizendo para você: é chegado
um novo reino, o reino de Deus. É chegado onde? Aqui no mundo. O que me interessa um reino em outro lugar se eu vivo aqui nesse mundo? Se é aqui que os Césares consomem as minhas forças e me condenam à morte diariamente. O que me interessa reino no céu para depois que morrer? Será que é isso que Jesus estava dizendo? O que me interessa uma outra república no céu? Se é aqui que eu vivo, se é aqui que eu produzo, se é aqui que eu trabalho, aqui que eu moro, aqui que eu ando, aqui que eu vivo. Nós temos que entender então agora por que é que Jesus falou é chegado o reino de Deus. Ele não é deste mundo, mas ele chegou neste mundo. E eu quero ver os Césares tirarem ele daqui. Os Césares podem matá-lo, mas ao matá-lo estão, na verdade, semeando o reino, porque o reino agora é irreversível. Bom, o que eu falei até agora? Falei sobre o que é reino, falei sobre o que é república, né? Apenas para levar você para dentro do Evangelho. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria a chegada à república de Deus, né? Para que você se sinta dentro disso, dentro de um mundo organizado, nesse estado de coisas que aí está. Então eu já falei aqui a primeira parte do nosso curso, que são os reinos do mundo, as repúblicas do mundo, as sociedades do mundo. E todos nós estamos dentro dela. Deu para entender? Perguntas aí, comentários, reclamações? Vocês vão aceitar assim de graça que eu transforme o reino de Deus numa república? Melhor me perguntar sobre a república? Porque se falar de reino, a gente fica meio perdido, não é? Eu fico meio perdido, né? Para mim, reino é coisa ou da Elizabeth II, ou é das histórias que eu ouvi na minha infância. Eu não sei o que é reino, né? Reino para mim é um negócio abstrato, assim, né? Não tem muito. Apesar de que nas ciências a gente fala reino animal, né? Reino vegetal, é uma outra ideia de reino, né? Um certo... Então, isso, mas aí a gente traz isso para o nosso tempo. O que nós temos? Nós temos uma ilusão maior ainda, né? Tem um dos autores que eu li para as minhas pesquisas que ele fala assim: o mundo anterior sabia que o rei era ungido por Deus para reinar, governar, etc. Nós inventamos o Estado democrático de direito, a Constituição e tal, e aprofundamos a mentira. Porque agora eu e vocês, todos, governamos o Brasil. Só que não, né? Só que não. Na verdade, eles só tiraram a ideia. Eu estou aqui... Sim, né, vai lá, pensando alto. Né? O reino, na verdade, o rei é que mandava, né? Ele que fazia as leis e só a república veio, mas só, como que eu posso dizer... deu uma disfarçada, ele só ampliou mais pessoas mandam, né? Fazem o poder executivo, poder não sei o quê, só ficou mais difuso, né? Ficou uma monarquia, ficou mais amplo e seguindo a mesma coisa. Eles querem governar pelo medo, assim como os reis, botando medo, falando, não, você tem que cumprir essa ordem, mas eles não cumprem a parte dele. Só a gente tem que cumprir a nossa parte e eles não cumprem. A mesma só coisa o pobre que vai reino. preso, né? É a mesma coisa mais ou menos que o reino, só muda algumas leis e um monte de gente ganhando mais nas nossas costas e... A situação não mudou, né? A democracia, idealmente, deveria promover o bem-estar de todos. Todos são iguais perante a lei, né? Bonitinho isso, todos são iguais perante a lei. Todos têm direito, exatamente. Tem as punições para evitar que alguém destrua a sociedade, né? Todos têm direitos, etc, etc. Né? Onde isso existe? Só dentro da Constituição, né? Pode ir para os Estados Unidos, para a Suíça, para onde se quiser, né? A mentira está estabelecida. Mateus que fala, né? Mateus fala sobre 3 e 2 diz: dizei que arrependei-vos, pois está próximo o Rei dos Céus. Isso. João Batista, quando estava pregando no Isso. Então, esse é o anúncio da chegada. A chegada de Jesus. Veja como esse texto que ele leu, que é o anúncio, né, o início,
do ministério de Jesus, mostra esse encontro do reinar de Deus versus o reino dos homens. O que eu falei até agora mostrou em rápidas palavras, em termos simples, espero que compreensíveis, como nós nos organizamos, né? E como tudo que nós organizamos, eu poderia chamar de um sistema, né? Independente se é rei, ou se é democracia, se é república, se é parlamentarismo, independentemente do nome que se dê, eu poderia chamar de um sistema. O que é um sistema? Várias partes, né, integradas num todo, né, que deveria cumprir ali as suas funções, deveria gerar uma harmonia, né? Na prática, a gente sabe que isso não funciona. Então aí está a mentira do mundo dos homens. A mentira tem um pai, né? E este pai é desmascarado por Jesus Cristo nos evangelhos. Eu queria agora então, deixa eu ver que horas são, para eu não me perder aqui no... Que horas são agora? Tá. Eu queria agora então falar um pouco sobre como a Bíblia conta a história do reino. Então eu estou entrando numa segunda parte da aula, tá? Então eu vou usar como exemplo a família de Abraão. Então eu vou contar bem rapidinho uma história de como surgiu, como a Bíblia conta a história do surgimento de um reino. Mas esse modelo bíblico você poderia colocar em qualquer povo do mundo. Qualquer povo do mundo, ok? Qualquer povo do mundo. Eu vou pegar aqui porque é história bíblica, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Abraão era um homem, né, de uma família, ele, sua esposa, seus empregados, seus bens, que por ordem de Deus migram. Provavelmente algum problema de terra, né, algum problema de distribuição de terra, algum problema de conflito, empurra Abraão, né, eu vou contar a história assim de modo bem secularizado, para destacar a política, né, o reino, e ele então migra. Coisa comum na história do mundo, as migrações dos povos, né? O fato de Abraão migrar coloca ele numa situação vulnerável, porque ele é um grupo certamente numeroso, de algumas centenas de pessoas, né? De homens, de empregados, milhares de animais, e ele precisa agora de alimento para si, para os seus animais e água. Então, se você pegar a historinha de Abraão, houve fome numa terra, ele vai para ali, daí não dá gado, ou então não tem água, ele tem que ir para outro lugar, ele vai transitando. Essa é a história de Abraão. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó já forma uma família grandinha, de novo o problema da terra, né? Conflito com um povo, mata uma família aqui, tem que fugir para lá. Falta alimento na Palestina, tem que ir para o Egito. Essa é a história dos povos. As famílias crescem e elas têm necessidades, elas precisam de alimento, elas precisam se manter. Mas ainda é uma organização muito precária, é um patriarca que governa aquela renca, né? Assim que falavam os nossos pais, né? Aquela renca de gente, né? Então, quando Jacó desce para o Egito, fala que a sua família era de cerca de 70 almas, né? 70 pessoas, milhares de animais, centenas de escravos, de servos, etc, etc, mas essa família chega no Egito. Alguns séculos depois, a Bíblia fala que eles eram alguns milhares, né? 600 mil homens de pé, né? 600 mil cabeças. E eles têm de novo um conflito de terra, eles têm que sair do Egito, né? E fogem para o deserto. Eu estou contando muito rapidamente, enfocando só o aspecto político. Fogem para o deserto. O que eles são agora? Um bando de gente organizado por famílias, uma organização bem primária, bem básica, e eles estão peregrinando pelo deserto. Quais são os problemas principais deles? Onde eles podem acampar, onde tem alimento, onde tem água. Essas são as crises do deserto.
E eles vão andando e chegam na terra da Palestina. Como é que eles vão se estabelecer ali? Expulsando aqueles povos. Era assim que os povos resolviam seus problemas, né? Não era na ONU, né? Na Conferência de Paz da ONU, também não é agora, né? Mentira. Mas era assim que eles resolviam. Eles têm terra, eles têm água, eles têm lugar para pastagem, nós temos gado, nós precisamos, então nós vamos encostar aqui. E aí vão conflitos, né? Conflitos, vão expulsando, né? Quem é fraco vai saindo, quem é forte fica, e aquela luta e tal, até que o povo de Israel, então, domina a Palestina, mais ou menos, né? Domina ali, meio que dividido entre povos estrangeiros e tal, mas formam ali uma certa unidade. É um reino? Não. Aqui que está o pulo do gato. É um reino? Não. O povo de Israel consegue, ao contrário de todos os povos ao redor, viver durante mais de 200 anos na Palestina sem estabelecer o governo de uma monarquia. Como é que eles se resolvem? Os pais de família, né? Fulano, filho de ciclano, papapá, e chega lá no chefe, que a Bíblia chama indevidamente, né? Chama de príncipe da tribo. Não era um príncipe, era o chefe, né? Tribo não tem príncipe, tem chefe, né? Como tem os povos indígenas, né? Uma organização extremamente primária. E eles conseguem viver assim, se você ler o livro de Juízes, né? Eles conseguem viver assim durante mais de 200 anos. Não tem chefe. Quando tem uma crise, o que eles fazem? Se reúnem, chamam os homens, resolvem aquela parada, resolvem aquilo ali com guerra, sem guerra, etc. E volta cada um para sua casa. O que é que vai obrigá-los a formar um reino? E aqui está um ponto muito importante. O povo de Israel não tinha rei. Cada um fazia segundo bem lhe parecia. E isso parece uma crítica, mas não é. Não é. O povo vivia de acordo com a lei de Deus, sem chefe. O que é que vai obrigá-los a dizer, cara, precisamos de um rei? O quê? Pergunta. Olha num ponto na média. A guerra, a ameaça. Um povo forte que detém armas que nós não temos. E não dá mais para enfrentá-los com nossos exércitos. Por quê? Eles dominaram a técnica do ferro. Eles têm bomba nuclear. E isso desequilibra tudo, né? Desequilibra ali o equilíbrio, né? O equilíbrio é óbvio, né? Desequilibra, a harmonia, né? A harmonia, porque agora você tem um inimigo perigoso, capaz de roubar nossos bens e colocar nossa existência em risco. Então, quando Gideão, estou contando muito rapidamente a história do reino de Israel, para vocês entenderem o que é que Jesus quis dizer. Nós falamos isso aqui na aula passada, né? Quando você lembrou de Davi, né? Jesus, filho de Davi, né? Vamos chegar no Davi. Quando Gideão vence aquela parada com um massacre, né? Ele fala, puxa, libertou o povo de Israel. O povo falou, Gideão, vem cá, seja o nosso rei. Você, seu filho, está lá em Juízes 8, né? Você, seu filho e o filho do seu filho. Este é um registro da Bíblia, da tentativa de criar a realeza. O que Gideão responde? Não de forma nenhuma. Eu não reinarei sobre vocês, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor reinará sobre vocês. E Gideão vai para casa, pega os bois dele e volta para casa como um homem comum. Esta é a verdade. Nós somos pessoas iguais, trabalhamos pelo bem comum.
para produzir o bem de todos, das nossas famílias. Havia um inimigo nos ameaçando, tudo bem, nós nos juntamos, fomos lá, resolvemos o problema. O problema está resolvido, voltam para suas casas, suas famílias, seus clãs, suas organizações tribais, para que produzam, colham, casem, vivam a vida e todos tenham alimento, para que não haja pobre entre vocês. Lei de Moisés. O filho de Gideão fala assim, cara, mas meu pai deu uma bobeira, né? Como é que o cara perde uma chance dessa, né? E ele junta lá uma curriola, né? Curriola mesmo, né? Uma milícia, né? E fala, vamos virar um jogo. Mata toda a família do pai dele, mata, a monarquia sempre é violenta, não existe reino sem violência, não existe Estado sem violência, né? Mata toda a família e toma o poder. E um dos sobreviventes, o tal do Jotão, esse é meu texto preferido da Bíblia, do Antigo Testamento. Pô, tenho vários textos preferidos, mas como eu sou um rebelde nato, né? Esse texto do Jotão eu amo, né? O Jotão vai num monte bem alto e de lá de cima grita um apólogo. Apólogo é uma fábula, um tipo de fábula. A diferença é que na fábula os animais falam, no apólogo as plantas falam, as coisas falam. E ele fala o seguinte, as árvores do campo queriam fazer um reino. E chegaram, eu não lembro da ordem, mas é algo mais ou menos assim. Chegaram para o oliveira e falaram, vem tu e reina sobre nós. E a oliveira falou, não, eu não quero reinar sobre vocês, eu estou satisfeito em produzir o meu azeite, que todos amam, né? Não quero reinar. Então as árvores foram para a oliveira e falaram, vem tu e reina sobre nós. E o que eu falei agora? A videira, né? Não, a oliveira é óleo, né? Desculpa, a oliveira é óleo, né? É azeite. A videira, então, chega para a videira e fala assim, vem tu e reina sobre nós. E a videira fala assim, não, eu produzo o meu fruto maravilhoso que todos comem. Eu produzo vinho, que é uma delícia, né? Eu não quero reinar. E então elas, já desanimadas, vão para a figueira. E a figueira fala, não tem interesse, não vai rolar, né? Não tem interesse. Eu produzo um fruto maravilhoso, todos me buscam por causa do fruto que eu produzo, doçura, delícias. Eu estou satisfeita em ser uma figueira e dar o meu fruto. Então as árvores vão no espinheiro. E o espinheiro falou, negócio fechado, eu topo. O espinheiro não produz nada, nem sombra. Mas ele quer o poder. Esta é uma crítica violenta contra o reino. Esta é uma denúncia contundente da Bíblia contra os sistemas políticos dos homens, da maneira como nós nos organizamos. E o espinheiro ainda ameaça. Façam a minha vontade. Se vocês não fizerem, sai fogo de mim e queima vocês. É a cara do poder. Pode chamar de reino, república, império, parlamento, pode ser o que for. Mas é a cara do poder. Superada essa tragédia que foi o filho de Gideão, muitos anos depois chegamos em Samuel. Em Samuel tem uma nova ameaça, os filisteus. Os filisteus têm armas de ferro. Eles dominavam a técnica da espada, etc, etc. E aí os judeus disseram, não, agora não dá mais. Samuel, vem cá, você já está velho e nós cansamos dessa brincadeira, nós queremos um rei. E isso está escrito em 1 Samuel capítulo 8. Samuel fala o seguinte, olha, só que é o seguinte, antes Samuel fica triste, vai reclamar com Deus. E Deus canta a bola, porque ele fala assim, calma Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, para que eu não reine sobre eles. Ou seja, todo sistema político tende à idolatria, tende a colocar-se no lugar de Deus, dê-se o nome que quiser, né? Esse Brasil, acima de tudo, nada mais é do que a expressão escancarada da idolatria ao Estado. Você, Zé Povinho, trabalhe pela grandeza do seu país,
pela pátria. Né? Se a pátria vai garantir seu sustento, seu alimento, remédio para os seus idosos, aposentadoria para os seus velhos, etc., isso não importa. O que importa é que o Brasil está acima de todos. Né? E fala em Deus para disfarçar. Né? Fala em Deus para disfarçar, para não ficar mal, porque o país, afinal de contas, é cristão. Né? E feliz geração com os judeus é o Senhor. Né? Bom, quando Deus fala isso, para que eu não reine sobre eles, está feito um estrago. Porque daí vem o Saul, que é uma desgraça. O Davi é um rei fora da curva, ele é um rei completamente atípico. Né? E mesmo assim, é um déspota, violentíssimo. Né? Quem que eu estava falando com o Everton, né? Estava falando agora há pouco. Derramou muito sangue. Né? O Everton me perguntou, era certo matar em nome de Deus? Eu falei, Deus não mandou. Né? Mas é da lógica do reino matar. Por quê? Porque agora, se eu estou numa posição acima, os outros também querem essa posição. E uma vez que eu estou elevado como rei, eu sei que eu sou o alvo a ser batido. Meus adversários, meus inimigos, todos querem reinar. Então, eu sou obrigado a ter uma máquina de guerra, eu sou obrigado a ter exército, né? Eu ia falando naquela hora de Samuel, né? Samuel falou, vou avisar para vocês, o rei vai tomar tudo de vocês, o rei vai tomar seus animais, seus melhores homens, suas moças, seus animais, seu campo, ele vai tomar tudo de vocês. Acabou a lógica da lei de Moisés, entrou a lógica do imposto, né? Da burocracia estatal. Aquele exército que se reunia apenas para afastar o perigo eventual, agora é um exército profissional. Né? Os especialistas em matar. Minha especialidade é matar, o que eu faço o quê? Né? Minha especialidade é matar. Quer dizer, pessoas treinadas para matar. Uma indústria voltada para a produção de armas. E é assim que Israel dominou os povos ao seu redor. Passado Davi, o reino de Israel é assim um tobogã que chama, aquele escorregador assim, né? Que vai até o fim. Né? Então Davi é o auge, Salomão é o auge da realeza, o auge da opressão, porque quando Salomão morre, o povo chega para ele e fala, filho de Salomão, por favor, alivie o nosso jugo, ninguém mais aguenta pagar impostos. Antes nós trabalhávamos para matar a fome da nossa família. Agora, veja o que a corte de Salomão consome sozinha. Tudo vai para o reino, para o templo, para o reino. Né? Tudo é consumido por Salomão. Por quê? Porque ele tem direito a comer, etc., as melhores, sustentar as mulheres, a burocracia, a nobreza. Os altares. Sim, porque tem que ser ouro, né? Reino não é? Exato. Né? Então, aí a mentira do reino, né? Quando Salomão morre, o povo chega para Roboão e fala assim, Roboão, reuniu todo o conselho, né? Aquele antigo conselho dos pais das tribos, né? Dos pais das tribos, chegam para Roboão, o Robobão, né? Eu chamo ele de Robobão, né? Porque chega para ele e fala assim, cara, alivia, esse povo não aguenta mais. Os sábios chegam para ele e tentam salvar o reino dizendo, sirva este povo. Se você servir este povo, esse povo só quer poder plantar, colher e viver. Só isso que eles querem. Sirva esse povo e esse povo não vai te criar problemas. Mas um outro partido, o Partido dos Jovens, né? Partido Liberal, dizia o seguinte, aperta com o povo pode produzir mais. Se o povo produzir mais, você fica mais rico. Se você ficar mais rico, você tem mais exército, mais armas. Você pode tomar mais povos, você pode cobrar mais impostos e aí ninguém mais nos segura. Resultado, então aí aquilo que eu falei do tobogã, né? O reino é um fracasso.
né? Você vai lendo o livro de Reis, de Crônicas e tal, e fulano fez o mal diante do Senhor, e fulano fez o mal diante do Senhor, e eles consultavam e tal, e pagavam impostos e não sei o que, vai até chegar no Nabucodonosor, né? Até que os reinos se encontram, né? Já que é uma questão de força, né? Nabucodonosor é mais forte, engole o reino de Judá e de Israel. E acabou a história do reino. Então essa é a história do reino, segundo a Bíblia. Pode aplicar esse padrão a todos os povos da terra, né? Eu demorei a me dar conta que o Brasil só é do tamanho que é por causa da violência, né? Todos os países grandes são grandes por causa da violência, né? Quando armaram a União Soviética, que era antiga... Todos. União Soviética, China, Índia, todos, né? Estados Unidos, né? Todos esses grandes países são frutos de muita violência, né? Para poder ser fortes e poder controlar os outros povos, né? Sempre assim. A colonização nada mais é do que a reprodução desta lógica. Chegamos ao Novo Testamento e o povo já perdeu completamente a esperança no rei da terra, né? A família de Davi é tão pobre, né? Que José e Maria estavam na família de Davi, miseráveis, né? Migrantes, pobres, miseráveis. Acabou a história do rei. Por quê? Porque na história dos reinos, um toma o outro. É sempre assim, né? Você desequilibrou a correlação de forças, é um tomando o outro. Então o povo de Israel, quando pôde, massacrou os povos ao redor. Quando surgiu um povo mais forte, Israel foi para o vinagre e acabou a história, né? Voltamos ao início da aula, então, para concluir esse raciocínio e verificar, aí, fazer o freio de arrumação, né, para ver se vocês me acompanharam nessa história que começou com Abraão e chegou até o Robobão. Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, o povo de Israel tem o seu próprio reino completamente fracassado, eles são vassalos dos vassalos de César. E do outro lado tem o César, o super rei, o rei que dominou a Itália, a Grécia, dominou tudo e chegou até lá, o mundo inteiro, abraçou todo o mundo num reino só e manteve todo mundo em cima do poder das armas. Esse é o reino do mundo. Pode mudar o nome, pode aplicar no Brasil, na América Latina, na África, qualquer lugar. Até nos índios, nas tribos, em todo lugar. Essa é a história da humanidade. Sempre vamos estabelecer um sistema em que uns são privilegiados e outros são massacrados. As necessidades humanas todos temos, os recursos disponíveis têm que ser tomados e nós não conseguimos chegar num acordo. Nunca conseguimos chegar num acordo. Vivemos num país riquíssimo, terra sobrando para todo lado, né? Produzimos alimento, o mundo produz alimento para todo mundo, temos riqueza sobrando. E olha o que nós fizemos. Mal dividido, mal distribuído, né? Então esse reino ou essa república foi feita para manter a maior parte das pessoas com o mínimo, enquanto temos uma parte que não se chama rei, mas vive como rei, ou mais rico do que o rei. Né? Porque quanto mais pensa, eles têm auxílio moradia de não sei quantos... Exato, a gente está acostumado com tudo isso. E a gente tem que, além de pagar imposto para ele, a gente ainda tem do que compra,
a gente tem que pagar todo ano. E a gente se acostuma com isso, né? Exatamente. A gente se Compra o acostuma. terreno, você paga o terreno e todo ano você tem que pagar um imposto. Isso. A gente se acostuma com isso, né? Com pessoas trilionárias, né? Teve um irmão no nosso grupo, né? No sábado passado, falando que os 27 bilionários do Brasil ficaram, cresceu 25% a fortuna deles durante a pandemia. Imagina. Então o sistema que nós chamamos de república funciona para privilegiar uma minoria que tem direito a muitos bens e excluir a maior parte delas. E não muda, a não ser que a gente considere aquelas organizações sociais mais primitivas, familiares, clânicas, né? E como que eles fazem para nos manter quietinho, acostumado? Não, o povo é que manda. Vocês que elegeram, vocês que escolheram. Exatamente. Vocês não sabiam disso? Agora estão reclamando por quê? Se foi vocês que escolheram. Agora aguenta. O ponto é que se baseia numa mentira. Né? Essa mentira é justificada por Deus ou pelas leis e nós temos que nos conformar com isso. Feita essa historinha do reino, eu queria então repetir aqui a fala de Jesus. O meu reino não é originado desta lógica. O meu reino não segue esta ordem. O meu reino não segue esta injustiça. É o reino da verdade, da justiça. É o reino de Deus. Lembra que o povo recusou a Deus para que Deus não governe sobre eles? Jesus Cristo veio trazer de novo o reinar de Deus. Até agora eu falei só sobre o reino dos homens. Falei quase nada sobre o reino de Deus. Então eu continuo devendo a resposta ali ao Leandrinho, né, que me perguntou, afinal, o que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus é lá das nuvens para cima? Se for, comamos e bebamos, porque é isso que temos. É os Bolsonaros da vida, os monstros da vida, as máquinas de matar. É isso que temos. Né? Zelensky, Biden, né? Putin, né? Xi Jinping, é isso aí, as máquinas de matar. Se conforme com isso. Se conforme com isso. E fique feliz. Não reclame, trabalhe. Né? Se você não enriqueceu, a culpa é sua. Trabalhe mais. Essa é a lógica. Né? Mais cedo. Exatamente. As igrejas estão pregando isso. Trabalhe mais. Né? Você não prosperou ainda? Se esforce mais. Se você se esforçar, Deus te abençoa. Né? Quer dizer, a igreja chega ao ponto de legitimar esse reino de Satã. Né? A mente diabólica por trás disso. Bom, eu quis hoje, então, meu objetivo hoje, então, era fazer você se sentir dentro desse estado de coisas. Para você entender que você está encaixado nesta ordem econômica, política, que nós chamamos de república, mas que você poderia chamar de qualquer outro nome. A lógica não muda, é a mesma. Mas cada um de nós vive dentro deste estado de coisas. E Jesus está dizendo para nós, abra o coração, né? Como a gente cantou no início, abra os olhos do teu coração, muda a tua mente, porque chegou e já está presente entre vocês uma nova ordem, que não segue a lógica das nações, não segue a lógica dos povos, é calcado na verdade. Cada homem e cada mulher tem o mesmo valor diante de Deus, tem o mesmo acesso aos bens que Deus criou e deu aos filhos dos homens. É chegada uma nova ordem, um novo modo de se relacionar, um novo modo de viver, um novo modo de comprar, de vender, de trabalhar, de pensar. Se isso não for para aqui e agora,
então não serve para nada. Tem religiões melhores. Tem religiões mais agradáveis, melhores, né? Não brinquem com o cristianismo. Porque Jesus Cristo falou, é chegado, né? O Rodrigo acabou de ler, é chegado o reino de Deus. Num próximo encontro, eu quero então, em face desse reino dos homens, falar sobre o reino de Deus. Porque nós temos que decidir se ele é do futuro, se ele é do além, lá de cima, depois do cemitério. Nós temos que resolver se ele é só aqui interno, se ele tem a ver só com a igreja, né? Cantar no coral, tocar na orquestra, fazer célula, ser diácono na igreja, cuidar do estacionamento da igreja, repartir a ceia na igreja, essas coisas aí. Se a gente pode pensar, né, que o reino de Deus está aqui, né? Aqui é o reino de Deus. Acabou, nós vamos embora, vamos para o mundão e aí salve-se quem puder. Lá é a regra do mundo, né? Tem que viver, tem que trabalhar, tem que comprar, tem que vender. É o mundo cão, se vira lá, né? Então nós temos que agora, num próximo encontro, né, com a Liliane e Marcos, né, meus pastores, nós temos que decidir como que o reino de Deus encontra esse reino do mundo, né? O que significa que ele não é deste mundo? Aqui tem um erro fatal que eu falei desde o começo, não sei se ficou claro. Quando Jesus diz que o reino não é deste mundo, é que não é gestado nesse mundo, não é concebido segundo a lógica que rege esse mundo. É a lógica de Deus, da igualdade, da paz, da justiça. O apóstolo Paulo fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria onde? No cemitério? Lá no além? Aqui e agora. Mas como é essa justiça? A justiça tem que ser essa que a gente pratica. Palavras justas, decisões justas, pensamentos justos, ações justas, luta pela justiça, né? Eu amo estar falando isso aqui, vou encerrar, né? Eu amo estar falando isso aqui nesse território santo da Missão Gênesis, né? Porque a Missão Gênesis, vocês vão perceber na medida em que a gente for conversando, como a Missão Gênesis foi capacitada por Deus para ser uma agência do reino, né? Então, se eu estivesse falando isso num outro lugar, de repente eu ia ter que me esforçar muito para explicar, né? Mas aqui poucas palavras bastam, né? Então a próxima aula será mais curta. Por quê? Porque nós temos que incorporar os valores do reino. E esses valores do reino têm que ser materializados. Ou então é o reino da Elizabeth II lá, né? É museu, é coisa da carochinha. Ou a gente materializa esse reino nas nossas relações, na maneira como nós nos tratamos, na maneira como nós nos cuidamos, na maneira como nós organizamos o nosso espaço, as relações domésticas, entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre vizinhos, entre colegas de trabalho. Quer dizer, ou a gente estabelece esses valores, ou então vamos voltar para aquilo que, né, para o mundo zen, né? Vamos meditar, né, olhar para o céu, que um dia virá uma nave espacial e nos levará para o outro mundo, né? Não, meus irmãos, bem-vindo à Terra. Aqui é o cristianismo, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós e anunciou no nosso chão, um novo reino. E esse reino está presente. E é isso que eu quero então falar na nossa próxima reunião. Alguma pergunta, algum comentário, alguma... Nada? É correto? Ficou muito complicado, muito fácil, muito... É correto, então, é guardar.
Aqui depois lá. É correto então eu dizer que cada vez que eu vivo o reino de Deus, é toda vez que eu ajo com justiça para com alguém. Essa é uma boa expressão. Que eu aja com, no momento compaixão. que eu poderia estar agindo errado, fazer o que todo mundo faria, ninguém está vendo, eu fazer o certo. Justiça, verdade, compaixão. Ver o meu próximo passando por uma necessidade. Resumindo, tudo aquilo que Jesus fez, ele fez o exemplo do reino de Deus. E é esse, e como diz a Bíblia, devemos ser como Cristo. Isso, exatamente. É isso que é ser o rei. O rei servo. Só aí já inverteu tudo, né? O reino de César já foi pro beleléu, né? O rei que se abaixa para lavar os pés, que toma o último lugar. Acabou. É inalcançável. Exato. É um reino que não é um reino que é só para o rei. É um reino que é para todos que querem. Todos iguais, sem zelite, sem sangue azul, sem gente especial, sem privilégios, graça, compaixão, misericórdia. Né? Reino acessível para todos. Para todos, exatamente. Essa ideia do para todos é o que a República prometeu fazer. Mas não é assim. Mas é mentira. Na teoria funciona. Exato, na prática não. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio. Cássio. Eu estava raciocinando aqui, porque quando Jesus veio, e quando ele estava com aproximadamente 30 anos de idade, ele se deu a revelar isso. dessa idade, eu acredito que o povo ficou decepcionado com a presença de Jesus. Por quê? Naquele tempo, a nação de Israel estava sendo governada pelos romanos. Então, o povo de Israel esperava alguém que viesse libertar eles do Império de Roma, né? E de repente vem alguém que filho de carpinteiro, que nasceu no vilarejo pobre da Palestina. Outra lógica. O povo ficou decepcionado. Outra lógica. E se ele tivesse vindo no palácio de Herodes, no templo de Anás, né? Ou mesmo que ele usasse os títulos mais bonitinhos, né? Servo de Deus e tal, né? Mas viesse nos palácios, ele seria um seguidor de César. Né? O reino de Deus tem em si o poder de resgatar o ser humano, a começar pelos menores dentre nós. A marca do reino de Deus é como uma comunidade trata os seus membros mais fracos. Que atenção ela dá, quanto ela gasta com os seus membros mais fracos. Mas na próxima aula eu aprofundo essa questão, obrigado. Não vou me delongar. Irene, você quer me... aquela que nós combinamos ou outra? Não, eu fiquei pensando no ministério de João Batista, né? Porque ele era filho, a gente não lembra disso quando lê, mas ele era filho de sacerdote. Exato. E ele era dos privilegiados. Era das elites. Ele era das elites. E ele escolheu uma vida, como parece que conscientemente, nessa leitura, ele escolheu uma vida conscientemente, porque daí ele saiu fora do sistema completamente. Ele foi morar lá no deserto, né? Não se sabe de qual tribo, né? Uhum. E ele se vestia de um modo completamente estranho, comia coisas pobre e não queria comer as iguarias, né, que os sacerdotes tinham direito. E aí, quando ele foi fazer a chamada para o reino, dizer que era chegado o reino de Deus, o que ele falou, assim, basicamente? Ele falou: se você tem 2 pratos de comida, você reparte; se você tem 2 túnicas, você reparte. E aí, exato, ele está estabelecendo o princípio da igualdade, né? Exatamente. Só que a gente não da justiça. Exatamente. Irmãos, obrigado. Miliane, Marcos, quem vai encerrar? É que a gente tinha combinado uma segunda parte, né? Agora eu vou fazer a segunda parte. Brincadeira. Que a gente possa ficar com essas reflexões a respeito do reino, né?
o que isso tem impactado em nossas vidas, né? Porque às vezes a gente ouve, e o que a gente faz com tanta coisa que a gente ouve? Então é importante que a gente faça essas reflexões, né? Que a gente pegue o que ouviu, coloque o nosso coração, né, em xeque, para que possa ser aplicado aquilo que Deus quer que a gente seja realmente, a expectativa de Deus nesse respeito. Nós vamos orar agradecendo a Deus essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui e de pedir também para que Ele faça com que essa palavra frutifique em nós, né, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vontade de ver o reino de Deus estabelecido. Amém? Vamos orar. Podem ficar assim mesmo como vocês estão, né? Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre. Tu tens sido generoso conosco, nos dando esta oportunidade. E tantas outras, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Então nós somos gratos por isso, por esse grande privilégio. E te pedimos que Tu nos dê, Senhor, que esta palavra fale profundamente no nosso coração, essa reflexão, ela se reproduza em frutos